Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, naquele meu último vídeo onde eu falei que papagaios não falam, eu acho incrível, né, os argumentos de muitos cristãos criacionistas para tentar dar a entender que a evolução é uma fraude, é uma mentira, não sei o quê. Tanto que eu já fiz vídeos aqui no canal, né, chamado assim, argumentos contra a evolução, onde eu refuto esses argumentos, né, que nem tem gente que fala assim, o homem veio do macaco. A evolução não fala que o homem veio do macaco. Ela fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, não que um veio do outro, tá? Isso aí não existe. E dentre outros comentários que teve aqui, que nem um rapaz que falou que a gente é mais próximo dos papagaios, só porque a gente fala. Então nós somos aves agora, né? Nós temos penas, temos bico, botamos ovo, só porque o papagaio fala e a gente também. Então nós somos mais próximos do papagaio. Que não tem nada a ver, né? Eu já falei pra vocês que papagaio não fala. Ele só reproduz som. Teve até um rapaz que comentou nesse vídeo, né? Que ele tinha um papagaio lá onde ele morava. Que ele imitava uma galinha de Angola que eles tinham lá no terreiro. Então isso é falar? Não, ele só está reproduzindo um som, imitando um som que ele ouviu. Isso não é falar. Agora, eu acho engraçado, pessoal, que a evolução ela é confirmada por no mínimo 7 ciências. Eu não vou saber citar todas aqui para vocês, também não é o objetivo do vídeo, mas só vou citar por alto assim rapidinho para vocês verem. Como, por exemplo, a arqueologia. Nós já encontramos fósseis de milhares e milhares de anos que mostram todo o processo evolutivo do ser humano. O crânio mais alongado, o crânio menor, diferente, mais parecido com macaco, etc. e tal, até chegar no homem moderno. Aí teve um rapaz que comentou aí do tal elo perdido que nunca foi encontrado. KKKKK, tá vendo? Nunca foi encontrado o elo perdido. Isso prova que o homem não veio do macaco. Bom, o homem não veio do macaco, mas nós temos um ancestral em comum. E essa bobagem de elo perdido, pessoal, pode ser que a gente não encontre nunca. Mas isso invalida a evolução? Não, porque esse elo perdido seria algo de milhões e milhões de anos atrás. Provavelmente já nem existe mais. É que nem uma cena de um crime. Imagina que você vai investigar um crime. Você chega num apartamento, tem um casal, a mulher está morta, ela está com marcas de hematomas no corpo, de que foi agredida. Você olha para o marido, ele está aqui com a mão machucada, como quem agrediu alguém. Você faz o exame de pólvora, ele tem pólvora na mão. O marido está suado, nervoso. Você olha as imagens de segurança, não entrou mais ninguém no apartamento, nem saiu, só tinha o casal. Mas você não acha a arma do crime. O marido pegou, conseguiu despachar a arma e a polícia não conseguiu encontrar. Quer dizer que esse marido é inocente, pessoal? Não. Porque a arma do crime, ele ter dado um sumiço dela, não importa. Você já tem evidências o bastante para comprovar que foi ele que assassinou a mulher dele. Um exemplo hipotético, tá, de feminicídio. Você tem a marca de pólvora na mão, dando a entender que ele deu um tiro. Você tem a marca da mão dele, dizendo que ele agrediu a esposa. Você tem todos esses elementos que mostram que só pode ter sido ele que matou a esposa dele. Até porque não entrou mais ninguém no apartamento. É a mesma coisa do elo perdido. Você não precisa de um elo perdido para você provar a evolução. Uma vez que você tem outras ciências e várias evidências que provam a evolução. A primeira é a arqueologia, que nem eu falei para vocês. Tem museus aí que mostram todos esses crânios, os fósseis, né, todo o processo evolutivo do ser humano. Outra ciência que prova também a evolução é a genética. Por exemplo, nós os primatas, nós temos um tipo de retrovírus numa célula chamada mitocôndria. Essa mitocôndria ela só é transmitida pela mãe, tá? Então há milhões de anos atrás, uma ancestral primata nossa, ela de alguma forma contraiu um tipo de vírus que é chamado de retrovírus. Não é bem um vírus que não causa nenhum mal, mas um vírus ficou lá no corpo dela. E ele foi transmitido para todos os descendentes dela. Só com um detalhe, foi transmitido para os humanos e para os primatas. Então, a nossa família de primata, nós temos esse retrovírus transmitido geneticamente. Todo ser humano tem isso, assim como todo primata tem isso. E aí, como explicar isso? Como é que esse mesmo retrovírus foi parar em duas espécies diferentes? Foi Deus que fez assim? Foi Deus que colocou no homem e depois contaminou o macaco? Ele pegou uma seringa, vou contaminar o macaco. Não, gente, é porque nós somos iguais, nós somos primatas. Evoluímos de formas diferentes, mas continuamos sendo da mesma família. A biologia comprova a evolução de várias maneiras, inclusive o teste de DNA, né, que faz parte da genética. Nós compartilhamos quase 100% do mesmo DNA dos outros primatas, alguns mais, outros menos. Por exemplo, o bonobo. O bonobo a gente tem quase 98% do mesmo compartilhamento genético. Já outras espécies a gente tem menos, de 94% a 95%, com um chimpanzé, um gorila, um orangotango. Mas nós compartilhamos as mesmas características genéticas. Isso prova que nós somos primatas. A química também atesta a evolução, dentre outras ciências. Então negar todas essas evidências que existem da evolução só por causa de um livro sagrado, pessoal, não faz o menor sentido. É por isso que a religião sempre vai ter esse conflito com a ciência. Que nem eu falei naquele vídeo lá do Daniel Mastral. Quer dizer que para ser cristão tem que comprar o pacote todo? Tem que ser anti-ciência? Tem que negar todos esses milhares de anos de estudo e pesquisa? Tem que jogar fora a genética, o DNA, os fósseis, tudo que foi descoberto, estudado, catalogado, analisado por cientistas sérios, tem que jogar tudo fora só porque virou cristão? Quer dizer que Jesus é incompatível com fatos científicos, com a verdade científica? Aí não dá, né, pessoal? Então, com todo respeito aos cristãos, se for assim, até porque nem todo cristão é assim, tá? Só para deixar claro. Mas se for assim, é o mesmo que assinar um atestado de ignorante para cristão.
Ou seja, ser cristão é sinônimo de ser ignorante, porque você tem que jogar toda a ciência fora, trabalho de milhares de cientistas de várias áreas diferentes que comprovam a evolução e jogar fora, porque um livro sagrado de 2000 anos atrás, escrito por pastores na Idade do Bronze, você acha que é verdade. Pastores que não tinham o menor conhecimento científico. Pastores que não tinham a menor ciência das coisas, que não sabiam, por exemplo, que um morcego não é ave, ou que, por exemplo, o ouro não enferruja. E esses são os donos da verdade. Eles falaram a verdade, a ciência é mentira. Não dá, né, pessoal? É absurdo demais. Então eu vou dar um resuminho aqui para vocês, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a origem do Gênesis, que as pessoas gostam tanto, né? E por causa desse livro as pessoas acham que o homem veio do barro e não da evolução. Vou explicar para vocês. As primeiras civilizações que começaram a desenvolver ali na região da Mesopotâmia, Mesopotâmia é uma região chamada de uma crescente fértil, que fica entre dois grandes rios, entre o rio Tigre e o Eufrates. Eles terminam ali onde hoje é o Iraque atualmente, tá? Mas os rios correm toda aquela região, passando por Irã e outras partes ali, países vizinhos. Na Mesopotâmia começaram a surgir algumas civilizações, são consideradas talvez as mais antigas, né, da humanidade, porque eles desenvolveram escrita, língua, começaram a desenvolver um conceito de civilização. E esses habitantes da região da Mesopotâmia, que é uma região entre dois rios férteis, que eles plantavam muito, é uma região de muito calor, eles ficavam filosofando sobre de onde veio o homem, e eles não sabiam. Então, pelo conhecimento empírico, eles observaram que o homem, principalmente naquela região, ele tinha a pele marrom ou às vezes um pouco avermelhada por causa do sol. Isso acontece em muitos lugares tropicais. Se você pegar aqui no Brasil, por exemplo, tem indígenas que têm a pele um pouco mais avermelhada. E esse tom de pele marrom avermelhada, ele lembra um pouco a argila, que a argila é um tipo de barro, mas é um barro um pouco mais avermelhado. E como o homem nessa época já sabia trabalhar com argila e fazer objetos de argila, então eles deduziram que o homem deve ter sido feito do mesmo material, porque a cor é parecida. Olha, aquele homem, ele é meio avermelhado, ele deve ser feito de argila. Eles não tinham ciência bastante para saber que nós somos feitos de células, estruturas, como por exemplo, aparelhos, acho que nem chamam mais aparelhos hoje em dia, né? Na minha época era aparelho respiratório, aparelho nervoso, etc. Então eles não tinham conhecimento para saber de tudo isso, então, eles deduziam que o homem tinha sido feito do barro, e depois transformado numa criatura viva. Então eles começaram a criar histórias de que os deuses, no plural, deuses, que eram todos politeístas, os deuses criaram os homens dos barros. E isso é tão verdade, pessoal, que essa aculturação foi levando para outros povos de outras crenças a mesma coisa. Por exemplo, na mitologia grega, Ptolomeu, ele fez o homem do barro. Ptolomeu não, perdão, não é Orfeu, não, é Ptolomeu mesmo, aquele que roubou o fogo dos deuses. É, Ptolomeu. Se eu estiver falando o nome errado... Não, Prometeu, pessoal, desculpa, eu confundi com Ptolomeu. Na mitologia grega, Prometeu, ele pegou os barros e fez o homem, fez a humanidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso para membros, para você ver uma cultura grega, que já estava bem distante lá do Oriente Médio, mas a aculturação fazia eles terem a mesma crença. O homem só pode ter sido feito do barro. Isso explica as colorações do ser humano, é barro. Então era assim que eles deduziam. E um dos mitos mais antigos é o mito de Adapa. O mito de Adapa, que os deuses fizeram o homem, ou os homens da humanidade, de barro, o mito de Adapa foi que influenciou os hebreus a criar o que você tem na Bíblia. Aquilo ali não é uma história original dos hebreus, ou Deus e o Espírito Santo ditando ali para Moisés, ó, Moisés, escreve assim, Deus pegou o barro e fez o homem. Esquece isso daí. É uma adaptação de uma história anterior que os hebreus adaptaram e fizeram uma monoteização. Eles deram uma ressignificação e uma monoteização de uma história anterior, ou histórias no plural anterior, porque tem outros contos, né, Epopeia de Gilgamesh, Artaxerxes, etc. Mas o fato é que o termo Adapa, ele é parecido com o termo que aparece na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica fala que Deus fez o Adão. Adão significa humanidade e também é o nome próprio do personagem do livro, Adão. Só que a palavra Adão em hebraico, ela é da mesma raiz da palavra Edom. E Edom significa vermelho, ou ruivo, avermelhado. Que nem, por exemplo, a Bíblia fala que Esaú era ruivo, ele era um Edom. E ele originou os edomitas, porque ele era Edom, ruivo, avermelhado. Então a raiz da palavra é a mesma. Então o autor de Gênesis, ele coloca lá que Deus fez o homem de Adamá, ou Radamá, ou seja, da argila, do pó da terra. Seria aquele barro mais avermelhado. Então do barro avermelhado, Deus fez o Adão, o homem ou toda a humanidade. Então só pelo fato do barro ali ser também uma conotação de vermelho ou avermelhado, mostra que os hebreus adaptaram isso de outros povos, que era essa concepção que eles tinham na época, eles não tinham ciência. Então eles criaram essa história de que o homem foi feito com o pó da terra, avermelhado, e assim nasceu a humanidade. Então isso daí nada mais é do que a adaptação de outros povos, pessoal. Aí depois Deus vai lá, pega da costela do homem e faz a mulher. Por que Deus não fez a mulher de barro também? Não é curioso, né? Já que ele tinha feito o homem de barro, fez essa mulher de barro também. Porque isso aí não é uma história real, pessoal. Isso é só uma cosmovisão de uma época em que o homem não tinha ciência.
eram pastores, pecuaristas da Idade do Bronze. Eles não tinham ciência nem de que a Terra era redonda, nem que tinha outros continentes, nem do tamanho da Terra eles tinham consciência. Então eles criavam essas histórias para tentar entender a origem da humanidade. Agora, isso é ciência, pessoal? Não. Tem até aquelas pessoas que usam aquele argumento que no barro tem todos os elementos químicos que tem no homem, que não sei o quê, sendo que em outras substâncias também tem os mesmos elementos químicos. Isso aí não é ciência, isso aí é viés de confirmação. Agora, acreditar que Deus pegou um barro e fez um homem, isso é ignorar até o conhecimento empírico que nós temos com relação à nossa semelhança aos primatas, que eu já demonstrei em vários vídeos para vocês. Quer sejam semelhanças físicas, que nós somos parecidos com os primatas. Por exemplo, nós temos o polegar, que é para segurar as coisas, estão vendo? Os primatas também têm polegar, só que eles têm polegar também no dedo dos pés. É por isso que os outros primatas conseguem subir em árvore, trepar nas coisas, porque o polegar ajuda você a segurar as coisas. Ó. Você segura as coisas porque você tem um polegar. Só os primatas têm isso. Então nós somos primata. Pelo, nós temos mais pelo que não sei o quê. Quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo pelo na orelha, pelo no nariz, pelo em tudo que é lugar. Vocês já viram o Tony Ramos, né? Tony Ramos é um exemplo de um primata. Ele é todo peludo. Isso são evidências físicas. E evidências comportamentais, eu já mostrei aqui para vocês também que já foram feitos experimentos sociais que mostram que o comportamento humano... Deixa eu passar a sirene que está passando aí. E é sempre no final do vídeo. Sempre no final do vídeo. Eu já estou terminando o vídeo, Jesus. Não precisa chamar a polícia, não. Eita, mas hoje é dia. Não sei se dá para vocês ouvirem, porque o microfone agora reduz bastante os sons de fundo, mas aqui está bem alto. Bom, acho que vai diminuir agora. Então, e também comportamentais. Vários experimentos sociais já mostraram que o ser humano ele tem comportamento parecido com outros primatas. Eu até falei para vocês um tempo atrás aqui no canal de um experimento social que era um programa que eles ficaram filmando orangotangos. Não é, acho que era orangotangos mesmo, não era chimpanzé não. Eles ficaram filmando orangotangos no seu habitat natural durante um ano e anotando o comportamento deles. Depois eles faziam experimentos sociais com os seres humanos para ver se o ser humano tinha um comportamento parecido com os primatas. E era praticamente idêntico. Que nem uma vez, eles fizeram uma pegadinha com um casal. Eles deram um ticket de massagem grátis para o casal, no spa, americanos. Eles foram lá, o rapaz ficou numa maca, a moça na outra. O massagista do rapaz era um homem e o da mulher também era um homem. Só que aí o massagista da mulher começa a dar em cima dela. Aí esse homem levanta na maca, estrufa o peito e faz assim, e mostra os dentes. Aí ele mostrou que o orangotango fez o mesmo na selva. O orangotango estava lá na selva. Aí veio um outro macho, né, que podia ameaçar o poder do macho alfa. Aí esse macho começa a atrair a fêmea. Aí o orangotango estufa o peito e mostra os dentes. É o mesmo comportamento. Eles até colocaram as imagens em paralelo na tela para você ver que é a mesma coisa. Não sei se vocês chegaram a assistir a primeira edição da Fazenda, mas tem alguns vídeos no YouTube que tinha aquele Theo Becker, que era aquele cara maluco, né, que queria brigar com todo mundo, que ele batia no peito igualzinho um orangotango. Ele falava assim, esse é irmão desse. O que é isso, pessoal? Comportamento primata. Ele era direitinho um macaco. E olha que o Theo Becker é loiro, mas ele batia no peito, estufava o peito e batia. É assim que os primatas fazem. Dentre uma série de outros detalhes que eu já falei em outros vídeos, não vou perder tempo aqui repetindo. Mas só para concluir, pessoal, olha a diferença entre uma mitologia adaptada e uma ciência que nós temos um leque de comprovações. Mas várias ciências comprovam a evolução. Inclusive todo estudo biológico hoje em dia, toda a literatura biológica é baseada na evolução. Por exemplo, por que na Idade Média o ser humano morria com uma simples gripe e hoje a gente não morre mais, a gente consegue resistir à gripe? Isso é evolução. Porque o nosso corpo, de tanto pegar gripe, a gente foi produzindo anticorpos, esses anticorpos foram transmitidos para gerações futuras, para sobrevivência, por isso que hoje em dia a gente consegue lidar melhor com uma gripe. Quando a gente pega uma gripe, a gente toma um chá com limão, toma um banho morno, fica um dia de cama tomando líquido, no outro dia a gente já está bem. Agora, na Idade Média, tinha uma época que as gripes matavam e causavam verdadeiras mortes. Era uma pandemia. Se alguém pegasse a gripe, vixe, já era. Cidades inteiras eram exterminadas por uma simples gripe. Isso é o quê? Evolução. Tudo isso prova evolução. O próprio tratamento médico também prova isso. Por exemplo, hoje em dia você não pode mais comprar antibiótico sem receita. Por quê? Porque os médicos observaram que o ser humano estava fazendo tanto uso de antibiótico que eles começavam a perder o efeito. O seu corpo já ia se adaptando ao antibiótico, as bactérias que você tinha no seu corpo, elas iam ficando cada vez mais resistentes a antibióticos. Então, se você tivesse uma bactéria no seu corpo e tomasse um antibiótico, ele já não fazia mais nenhum efeito. Porque o seu corpo já acostumou tanto a tomar antibiótico que a bactéria ficou resistente. Isso é evolução. Então, é complicado, sabe, você viver numa era moderna, com tanto conhecimento científico, e você vê as pessoas negando todos esses fatores científicos, genética, DNA, fóssil,
comportamento, biologia, tudo, eles ignorando por causa de um livro que foi adaptado de povos pagãos. Aí eu vou finalizar esse vídeo com uma pergunta, uma reflexão, na verdade. Cristãos, se vocês creem em Deus, em um único verdadeiro Deus, por que vocês ficam defendendo uma mitologia que foi criada por povos que tinham deuses, povos pagãos? Quer dizer, então que aqueles deuses eram a verdade? Porque se você acredita que a criação foi do jeito que está na Bíblia, aquilo ali foi uma adaptação de deuses. Então para você esses deuses eram a verdade? Os deuses sumérios, babilônicos, ugaríticos lá, como por exemplo El, Baal, Moloque, Inanna e tantos outros por aí, Enli, Enkiu, então esses deuses eram a verdade? Porque se você acredita na criação como tem na Bíblia, essa criação foi revelada assim, não pelo Deus da Bíblia, mas pelos deuses desses povos. Então esses deuses eram a verdade? E toda a ciência que nós chegamos até agora aqui na humanidade, milhares e milhares de anos de estudo, tem que jogar tudo fora? É tudo uma grande teoria da conspiração? Cientistas de vários ramos diferentes de todo o planeta, sabe, do Japão à América, eles conspiraram para criar que o homem evoluiu do macaco. Todos cientistas, de todo lugar. O cara estuda, se forma numa faculdade. Olha, eu quero me formar em biologia, para participar de uma grande conspiração global de que o homem veio supostamente de um primata. Na verdade, o homem veio do barro e os cientistas escondem isso de toda a humanidade. É isso? Não dá, né, pessoal? Aí é forçar demais. É por isso que eu digo, ser cristão não tem nenhum problema. Agora, não precisa comprar o pacote todo, o combo completo. Porque isso aí, pessoal, é só um retrocesso na história da humanidade. É por isso que os cientistas falam que a Igreja Católica ela atrasou o progresso da humanidade de 1000 anos. Porque por causa desse livro, as pessoas negam a ciência e você tem que ouvir esse bando de bobagem, sabe, anticientífica, só por causa de um livro que foi originado por deuses pagãos. Complicado, né? Tá aí, pessoal, só uma reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso aí vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance, tá? Ativa o bendito sininho para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo, tá? Dê um like aí à vontade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.